Olá e bem-vindos! Vamos lá mergulhar num tema que, de certeza, já deu que pensar a muita gente. Olhem, esta é a mesma pergunta de 1 milhão de euros, não é? Aquela questão clássica: por que é que há pessoas que parecem engordar com o ar e outras que comem de tudo e mantêm-se iguais? Pois bem, a resposta pode não estar só no prato ou no ginásio. Muitas vezes está na nossa própria genética. E essa resposta tem um nome: biotipo corporal. E perceber isto uau, é mesmo como diz aqui, pode ser a diferença total entre passar a vida a remar contra a maré, sempre em luta, e finalmente encontrar a corrente certa para nós. É sobre começar a trabalhar com o nosso corpo e não contra ele. Então, vamos lá ser diretos. O que é que isto de biotipo corporal quer dizer na prática? Pensem nisto não como uma etiqueta, um rótulo que nos define, mas sim como o nosso ponto de partida. Uma ferramenta de autoconhecimento. Ninguém escolhe o seu biotipo. São, no fundo, as cartas genéticas que nos calham à nascença. E o que é que está escrito nessas cartas genéticas? Bem, é uma espécie de coquetel de vários fatores. Estamos a falar da velocidade a que o nosso motor interno trabalha, o famoso metabolismo. Falamos também da tendência natural para guardar ou queimar gordura, da nossa estrutura óssea e, claro, da maior ou menor facilidade em construir músculo. Ok, vamos então conhecer o primeiro destes perfis. Vamos começar por aquele que muitas vezes se associa a uma figura mais esguia, quase como um maratonista: o ectomorfo. As características são geralmente muito fáceis de identificar. É uma estrutura naturalmente magra, com braços e pernas mais longos, ombros e ancas mais estreitos. O grande desafio aqui, a queixa principal para quem tem este biótipo, é a enorme dificuldade em ganhar peso, quer seja em músculo ou mesmo em gordura. E porquê? Bem, por causa de um metabolismo que parece estar sempre no máximo. Esta analogia da fornalha é perfeita! O corpo de um ectomorfo está constantemente a queimar calorias a um ritmo alucinante. É um superpoder para se manter magro, sem dúvida, mas pode ser uma autêntica maldição para quem sonha em ganhar mais corpo e massa muscular. Então, como é que se alimenta esta fornalha para que ela comece a construir em vez de apenas queimar? O segredo está em consumir mais calorias do que se gasta. Mas atenção, calorias de qualidade. A proteína tem de ser a prioridade. É o tijolo para construir músculo. E as gorduras saudáveis, como as que encontramos no abacate ou nos frutos secos, são aliadas fantásticas para ajudar a aumentar essa ingestão calórica de forma inteligente. Muito bem, agora vamos virar o jogo completamente. Saímos do mundo da fornalha e vamos para o extremo oposto do espectro, o endomorfo, que tem uma estrutura naturalmente mais robusta. Para o endomorfo, as regras são completamente diferentes. A estrutura óssea tende a ser mais larga, o corpo mais arredondado. A grande vantagem: ganha massa muscular com uma facilidade incrível. Mas o outro lado da moeda é um desafio constante, uma tendência muito elevada para acumular e guardar gordura. A razão para isto é um metabolismo que, por natureza, é mais lento, mais poupado, e esta analogia do carro híbrido encaixa que nem uma luva. O corpo do endomorfo é super eficiente a poupar energia. O problema é que essa energia extra, essas calorias, ele prefere armazená-las em forma de gordura em vez de as queimar. Portanto, para um endomorfo, a palavra-chave é mesmo disciplina. O controle das calorias é absolutamente fundamental. Muitas vezes dietas com menos hidratos de carbono funcionam muito bem e, claro, fugir de doces, de comida processada e de gorduras de má qualidade não é só uma sugestão, é mesmo uma regra de ouro. E, por fim, chegamos ao meio-termo, ao biótipo que muitos consideram ter tirado a sorte grande na lotaria da genética. Vamos conhecer o mesomorfo, o atleta por natureza. O mesomorfo, digamos assim, parece ter o melhor dos dois mundos. Tem uma predisposição natural para uma constituição atlética, magra e musculada. O metabolismo é eficiente, responde bem aos estímulos e a capacidade para construir músculo, bem, é de fazer inveja aos outros dois biótipos. Mas, um grande mas, atenção, ter esta genética favorável não é um passe livre para tudo. Um mesomorfo que tem um estilo de vida sedentário e uma alimentação desregrada vai, sem sombra de dúvida, acumular gordura. A genética ajuda? Claro que sim, mas não faz milagres por ninguém. Por isso mesmo, a estratégia para um mesomorfo pode ser resumida numa única palavra: equilíbrio. Não há necessidade de dietas muito restritivas ou extremas. O grande segredo é a consistência. Manter uma alimentação limpa, com comida a sério na maior parte do tempo, é mais do que suficiente para obter ótimos resultados.
E esta tabela resume tudo de forma muito clara e simples. Temos os dois extremos, o ectomorfo, com o seu metabolismo super rápido e dificuldade em ganhar massa, e o endomorfo, com o metabolismo mais lento, que facilita tanto o ganho de músculo como principalmente de gordura. E ali no meio, o mesomorfo, o exemplo do equilíbrio, com um metabolismo eficiente que o torna numa autêntica máquina de construir músculo. E agora, chegamos talvez ao ponto mais importante de toda esta conversa. Se houver só uma ideia para reter, que seja esta. É absolutamente crucial perceber que o biótipo descreve uma tendência natural. Não é, de forma alguma, um destino que está gravado em pedra. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que um ectomorfo, com trabalho e dedicação, pode construir um corpo forte e musculado. E que um endomorfo, com disciplina, pode perfeitamente atingir um físico magro e definido. Os caminhos para lá chegar é que são diferentes. O esforço e a estratégia têm de ser adaptados. Isto é uma ferramenta, não uma sentença. E terminamos com esta reflexão. Perceber estas nossas tendências é o primeiro passo para se conseguir criar um plano que realmente funcione, um plano sustentável. Em vez de frustração, abre-se a porta para um caminho mais inteligente. Por isso, a pergunta que fica no ar é mesmo esta. Com esta informação em mãos, como é que se pode usar este conhecimento para transformar a própria jornada de saúde? Fica a reflexão.